Sensacional. Obrigado, Cecília. Obrigado, Cole. Olha, a gente fala agora de um assunto que com certeza deixa muitas mamães e muitos papais aflitos. São centenas de milhares de famílias que vivem isso todos os anos no Brasil. O país é o 10º na lista com mais nascimentos de bebês prematuros. São 340 mil por ano. Imagina só a angústia de não conseguir ter aquele contato com a criança que vai direto para a UTI. Sobre isso, nós vamos falar com a Beatriz Frenner, porque a gente está no Novembro Roxo, um mês para reforçar os cuidados durante a gestação e também com os pequenos que chegam antes do previsto. Pequenas mãozinhas, pezinhos e um amor gigantesco. A luta também é grande pela vida. O Brasil é o 10º país no ranking mundial em casos de partos prematuros. E essa é a principal causa de mortalidade infantil, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. A medicina tem recursos para evitar as complicações e até reduzir os riscos de um nascimento antes da hora. O principal deles é o pré-natal. O principal fator de risco de parto prematuro certamente é a infecção urinária. Por vezes, as gestantes sentem um pequeno desconforto, mas não computam aquele desconforto como uma doença real e de risco. Então, o acompanhamento obstétrico tem que ser muito próximo. Outras infecções e o diabetes gestacional também são fatores de risco, além de características da saúde e formação do próprio bebê. Todo nascimento é considerado prematuro quando ocorre antes de 39 semanas e é classificado em 3 níveis. Primeiro, extremamente prematuro, quando o bebê nasce com menos de 28 semanas de gestação. O nível 2, muito prematuro, de 28 a 32 semanas de gestação. E o terceiro, prematuro moderado a tardio, quando o bebê nasce com 32 ou até 37 semanas de gestação. Assim que nasce um bebê prematuro, os médicos iniciam uma corrida contra o tempo para estabilizar o paciente o quanto antes. Protocolos que garantem uma maior chance de recuperação. Todos esses cuidados de nasceu o bebê, mantemos a temperatura, mantemos o movimento respiratório quando possível já com a intubação, colocamos em respiradores de alta performance. Você tem tempo para aguardar a maturidade pulmonar. Nesse tempo, nós temos também recursos para introduzir dentro do pulmãozinho substâncias que vão ajudar o crescimento. No Brasil, cerca de 11,7% dos partos são de bebês prematuros. Isso corresponde a 340 mil nascimentos por ano. E por trás de cada número desse, existe um pai, uma mãe, uma irmã, um irmão, uma família e um bebê, que precisam enfrentar uma longa jornada antes de saírem do hospital para irem para casa. 1 mês, 2 meses, ou 1 semana ou 2 dias, não nos importa. O que importa é manter o equilíbrio de um organismo. E as complicações virão? Sim. As lágrimas virão? Sim. Porém, tudo isso está dentro do esperado. Hoje nós temos como não só ajudar a salvar um cérebro, como cuidar de um coração, amadurecer um pulmão, observar essa parte renal. A família da Graciela está passando por isso. O Vicente, o primeiro filho dela, nasceu de 34 semanas. Nesse caso, a mãe não tinha nenhuma complicação. Foi a saúde do bebê que antecipou o nascimento. Ele tem uma síndrome genética rara. Ela fica o dia inteiro na UTI e o marido chega à noite. Assim, o Vicente não fica nem 1 minuto longe da família. Falando em sentimento, pode ser cansativo, mas eu tô feliz. Porque eu tenho a graça de estar com ele diante da síndrome que ele tem hoje. Para os bebês prematuros, o tempo de internamento não é determinado. Pode levar dias, semanas e até meses. O Vicente está na UTI neonatal há quase 4 meses, desde julho deste ano. Eu falo assim, são crianças muito fortes, próximo por processos, cirúrgicos e pós-operatório tensos. Eles são crianças muito fortes, cara. Você olha pra eles e fica, admirado. Fala assim, olha, são anjinhos que lutam e Deus dá graça pra eles lutar. Uma coisa que eu penso assim, dar banho na banheira.
Quero dar um banho nele, brincar, pegar no colo e que a minha família possa ver ele. Da luta por essas pequenas conquistas ao sonho com um futuro distante. O amor aqui também é remédio. A presença permanente dentro de uma unidade de terapia intensiva neonatal, ela é absurdamente responsável, necessária, eficiente e justa. Porque esse bebê tem pessoas que o amam absurdamente. Então, a unidade neonatal é 24 horas aberta para os pais. O Vicente, sempre falei que eu queria ter bastante filhos. Ele faz eu ter a certeza que ser mãe é a melhor coisa do mundo. Eu não fiquei com trauma, o medo de ser mãe, eu tive mais vontade de ser mãe. Por mais que a gente esteja passando por um processo tenso, um caos, digamos assim, na vida da gente, mas eu posso dizer, mudou a minha vida ser mãe do Vicente. E ainda sobre esse assunto, do Novembro Roxo, a Pastoral da Criança e o Museu da Vida prepararam uma exposição de graça com profissionais da área da saúde. A ideia é orientar os pais e quem mais tiver interesse nos cuidados durante a gestação e também com os bebês prematuros. Oi, Jasson, uma ótima tarde para você e a todos que nos acompanham. Eu falo aqui do Museu da Vida porque no domingo acontece a exposição Os Primeiros 1000 Dias, que fala justamente sobre a prematuridade, uma condição que requer atenção especial, olha só. Inclusive aqui a gente tem, doenças que podem ser resultantes, dessa condição, caso a criança não tenha aí um cuidado nesses primeiros 1000 dias de vida. Ela pode desenvolver doença cardíaca, coronariana, doenças renais, pressão alta, colesterol alto, obesidade, diabetes tipo 2 e também osteoporose. A gente conversa agora com o Dr. Nelson Arns Neumann, que é coordenador internacional da Pastoral da Criança e também doutor em saúde pública. Dr. Nelson, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Quando a gente fala aí nesses primeiros 1000 dias, eles são fundamentais para que a criança tenha um desenvolvimento mais adequado? Boa tarde. Boa tarde. A questão é que o coração, fígado, rins, os nossos órgãos são formados durante a gestação. Então, se a criança tem dificuldades de crescer na barriga da mãe ou nasce antes do tempo, não existe UTI no mundo que seja tão boa quanto o útero materno. Mas, com os bons cuidados, ela pode nunca ter problema. Mas aí vem a importância desse material que a gente está lançando sobre a prematuridade. Como é que eu cuido dessa criança? Quais são os problemas que ela pode ter? Que fragilidades e como é que a família consegue superar? Quem vier aqui no domingo vai ter acesso a que tipo de informações? Então a gente está com a nossa equipe aqui, tem nutricionista, tem enfermeira, eu como médico e tal, e principalmente o aplicativo feito com a Sociedade Brasileira de Pediatria, com o Departamento de Enfermagem da USP e outros profissionais que colaboraram para que as famílias tenham o que há de melhor. Certo, olha, muito obrigada pelas informações, pela participação aqui com a gente. Então, se você tiver interesse em participar dessa exposição e aprender um pouquinho mais sobre a prematuridade, quais são os cuidados que são essenciais para que essa criança tenha aí um desenvolvimento saudável, é só você vir até o Museu da Vida, que fica aqui na rua Jacarezinho, número 1691, no bairro Vista Alegre, a partir das 9 horas da manhã. Então, essa exposição que tem entrada gratuita. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Vanessa. Boa tarde para você.